Fala aí pessoal, beleza? Vim falar sobre como foi o desempenho da carteira Small Caps no mês de dezembro, como está a nossa visão para as ações e qual a nossa perspectiva para janeiro, tá? Vou tirar a minha câmera para facilitar a visualização de vocês, então bora lá, tá? Começando, né, então, pela rentabilidade do mês, a gente teve ali uma queda de 5,69 na carteira contra uma queda de 3,19 no índice Small Caps, dando ali uma diferença negativa de 2,5, tá? Então não foi um mês muito bacana para a gente. Na rentabilidade acumulada, lembrando aí desde julho de 2022, a gente teve a carteira Small Cap subindo aí praticamente 79%, enquanto o índice de referência subiu um pouco mais do que 15%. Então, mesmo com um mês um pouco mais negativo, a gente teve ali um desempenho bem acima, tá? E também lembrando que a gente fechou o ano aí mais de 20% acima do índice de referência, tá? Então, de fato, um 2025 que foi muito bacana para a carteira. No desempenho por ativo, a gente teve ali basicamente dois destaques, né? O primeiro deles ali, CIA, que eu acabei não marcando, mas com uma queda de praticamente 36% dentro do mês, com vários eventos aí bem relevantes, seja por rumores de um quarto trimestre fraco, seja porque o controlador vendeu uma posição bem grande no começo do mês, mas um desempenho muito positivo no lado da 3tentos, tá? Então, de fato, ali CIA que acabou puxando o desempenho para baixo, tirando ela, né? A gente teve ali um desempenho bastante satisfatório no mês, teria ficado bem acima do índice de referência, tá bom? Falando agora de dividendos, a gente teve ali, né, várias empresas pagando dividendos nesse finalzinho de ano, tá? Então, dentro da carteira, que são 10 ações, 8 pagaram dividendos e deu ali um dividend yield de 3,44%, tá? Então, fechou o ano em 8,4%. Lembrando que não é uma carteira focada em renda, né, focada em dividendos, mas que pela qualidade das empresas acaba tendo esse pagamento. O destaque aí fica para a Moura do B, pagou um dividendo aí próximo a 15%, então muito forte, tá? Agora falando de trocas, a gente resolveu tirar Ipera, tá, para esse mês e colocar Goal, né, no caso a holding da Gerdau, tá bom? Tiramos Ipera porque a empresa acabou ficando um pouco para trás naqueles leilões de regulamentação sobre os remédios parecidos com o Ozempic, né, que vão ter a sua patente caindo em 2026. O mercado todo imaginava que a Ipera, pelo tamanho, pela dominância, iria conseguir pegar ali essa licença o quanto antes, mas ela acabou não conseguindo e de fato agora a próxima chance dela conseguir é só no final do ano, mas aí várias outras marcas já vão ter consolidado os seus nomes no mercado, etc. Então acabou que foi um nome que eu pessoalmente fiquei um pouco com o pé atrás, tá? E a entrada de Gerdau é muito mais para ter um ativo que vai proteger a carteira, né? Porque a carteira está muito agressiva, então é um nome dolarizado, o único nome dolarizado, inclusive, é uma empresa de exportação, e dentre as exportadoras, eu pessoalmente gosto mais de Gerdau do que as outras opções, tipo MBRF, Uzi Minas, CSN, Minerva, então acho que é um nome bem legal para a carteira, tá? Passando agora, né, para a composição geral da carteira, a gente tem um preço-lucro médio próximo a 8 vezes, tá, que é bem tranquilo. E agora falando um pouco de cada ativo de modo mais individual, tá, o Banco ABC com uma carteira PJ muito boa, que é a maioria do banco, né, o banco é só um banco de carteira empresarial, então negociando a 5 vezes lucro me parece muito tranquilo, tá? Anima a 7 vezes lucro não deve ter um crescimento tão forte para 2026, mas deve ter um ganho de margem expressivo e uma continuação na desalavancagem, então é um nome que eu estou gostando bastante, tá? Especialmente no cenário de queda de juros, eu acho que ela vai sentir bem aí positivamente. A CIA, com toda essa queda, foi um ativo que a gente avaliou para tirar da carteira, mas agora negociando ali próximo de 6 vezes lucro, eu acho que mesmo se a gente tiver um quarto trimestre um pouco mais fraco, ou seja, um curto prazo um pouco pior, é um ativo que eu ainda acho barato, tá? Enfim, 5,6, 6 vezes lucro, para esse setor costuma ser bastante descontado, é um setor que negocia muito mais próximo de 10 vezes lucro, especialmente se a CIA, mesmo com um resultado ruim, ainda tiver números melhores do que os pares, né, que seria Guararapes e Renner. Copasa, negociando a 12 vezes lucro, mas dentro de um processo de privatização, então preço acaba sendo uma variável que a gente não olha tanto, né? De fato, é muito mais um momentum de privatização que o mercado vai querer pagar mais caro, então é um ativo que, apesar de não ser barato, está num momento muito legal. Gerdau a 9 vezes lucro está dentro do preço, tá? Não é um ativo muito barato, mas também está longe de ser caro. E se a gente tiver alguma coisa sobre tarifas de importação no Brasil, pode ser uma empresa bastante beneficiada. Já foi muito beneficiada pelos atos nos Estados Unidos, dado que a Gerdau opera bastante lá, mas é um ativo que eu estou bastante de olho, acho bem legal, tá?
Iguatemi, 11 vezes lucro, bem tranquilo pro setor, é um setor que negocia mais caro mesmo, tá? Shoppings aí negociam sempre perto de 20 vezes lucro, então pagar 11 vezes não é um problema per se, tá bom? É até um ativo que cresceu bastante no ano passado, então gostei bastante do movimento que eles fizeram. Moro do B próxima de 4 vezes lucro, com um crescimento grande contratado. Gosto muito do ativo, tá? Deve continuar pagando bons dividendos, ou enfim, entregando pelo menos um bom crescimento operacional. A gente não viu ainda uma desaceleração dentro dos números, então acho que é tranquilo de carregar o papel. Smart Fit também por um preço um pouco mais caro, mas com um grande crescimento embutido, tá? É uma empresa que vai crescer aí tranquilamente 20% ao ano, pelos próximos 3, 4, 5 anos. Então esse múltiplo hoje alto, ele vai ser cada vez menor na medida que a empresa cresce, tá? E de fato ela está expandindo para fora do Brasil, o que é muito positivo e está dando certo, que eu acho que é a parte mais importante. Sobre Tenda, parecido com o Moro do B, tá barato, né? 5 vezes lucro, também com grande crescimento, basicamente sem dívidas, deve aí entregar um bom dividendo também ao longo de 2026, ou enfim, assim que a empresa conseguir crescer bastante os seus lucros. E fechando com 3 tentos, negociando a 9,5 vezes lucro, também barato, é um caso parecido com a Smart Fit, é uma empresa que tem um crescimento contratado muito grande, tá? Deve crescer aí uns 20% ao ano, 15, 20% ao ano, tá? Então, é uma empresa que, na medida que cresce, vai aumentar muito o seu lucro e na hora que quiser parar de crescer, vai gerar muito caixa, vai gerar ali uma possibilidade de um pagamento grande de dividendos. Então é uma empresa que eu pessoalmente estou gostando bastante e acho o preço bem justo, tá? E aí na direita a composição da carteira para vocês verem, mas enfim, mais ou menos ali todos os ativos com pesos parecidos, só Iguatemi com um pezinho um pouco maior e Ânima com peso um pouco menor por conta da volatilidade, tá? Então tentei balancear um pouco, mas de modo geral é uma carteira que eu estou me sentindo bastante confortável de carregar nesse momento, beleza? Qualquer dúvida podem me chamar aí, um ótimo mês para todos.